Graças a Deus, irmãos. Estamos iniciando nossa segunda aula do curso de Como Estudar a Bíblia. Nessa segunda aula, nós vamos fazer uma introdução ao estudo bíblico indutivo, que é o método que nós vamos utilizar nos nossos estudos. O que é o método indutivo? Indução, irmãos, fala de chegar-se a uma conclusão partindo do particular. Observa-se os dados, fatos ou proposições singulares e daí se tira uma conclusão geral. Você acumula os fatos e caminha para a conclusão. A ideia é é uma investigação. Imagina que você está investigando o texto e está procurando os vestígios, os indícios do que o texto está querendo comunicar. Então, na medida em que você encontra esses dados, você vai chegar a uma conclusão e, obviamente, você vai poder fazer uma proposição que vem direto do texto, não é uma proposição imposta por você. Então, a conclusão ela é tirada daquilo que o próprio texto ele apresenta e não de uma especulação da pessoa que estuda, do estudante. O oposto ao método indutivo seria o método dedutivo. O método dedutivo ele parte de proposições, então você já vai para o texto com uma proposição ou proposições em mente. Então o que é que acontece? Em vez de você tirar do texto o sentido, você leva o sentido para o texto. E como você já tem uma proposição já pronta, né? Você já levou essa proposição pronta, aí você vai encontrar textos que você vai forçá-los para que ele diga, comprove a proposição que você formulou. Tá? Então, o estudo bíblico ou estudo dedutivo, ele se opõe ao indutivo porque, enquanto o indutivo extrai o significado do texto, o estudo dedutivo ele impregna o texto com a proposição ou com o sentido que o próprio estudante quer que ele tenha. Assim, o método indutivo é a maneira de estudar a Bíblia a partir dos dados bíblicos para então se chegar a uma conclusão. Ou seja, a conclusão ela é retirada da Bíblia e não imposta à Bíblia. Este estudo visa ajudar você a estudar as Escrituras, que você não conclua o que você acha ou o que você quer que a Bíblia diga, mas o que de fato ela diz. As conclusões não surgem de sua opinião, e sim surgem da Bíblia. Como deve ser então o método indutivo? Em primeiro lugar, ele deve ser sequencial. O próprio nome método ele sugere que há um passo a passo a ser seguido para que você chegue a uma conclusão. Em segundo lugar, ele deve ser direto e independente. Ou seja, embora nós possamos fazer uso de material extra-bíblico, e em muitos momentos nós vamos fazer porque é necessário, mas dependendo do texto, o tipo de literatura, grande parte da informação que você precisa para interpretar naturalmente o texto já está nele. Então, você só lendo com atenção, investigando de fato o texto, usando as regras que nós vamos ensinar, que nós vamos pôr em prática nesses estudos, você já consegue extrair do próprio texto o sentido pretendido pelo autor. Ele deve ser construtivo, porque na medida em que você vai utilizando as ferramentas e descobrindo, fazendo perguntas ao texto, você vai construindo um edifício para chegar a conclusão final. Ele também é compreensivo, tá? Então o estudo bíblico indutivo ele não é confuso, ele parte de um sistema compreensivo. E aqui a gente entra no campo da reverência, da nossa posição, nossa pessoalidade diante do estudo da Escritura. A Bíblia, nós entendemos, a hermenêutica bíblica entende dessa forma, que ela é um livro humano
porém é também um livro divino. Então, nós não podemos abordar fazer um estudo bíblico sinceramente puramente científico. Existe a parte devocional que não se desapega da parte científica, que são as ferramentas que nós utilizamos, mas nós devemos nos chegar à Escritura de forma reverente e sincera, porque sabemos que ela é a palavra de Deus. E prático, tá? Então, uma vez que nós levamos em consideração que a Bíblia se trata da palavra de Deus, ela tem suas aplicações, embora os escritos tenham seu contexto imediato e direto, mas ela tem suas aplicações que são universais, tá? Ela é inesgotável a aplicação bíblica por se tratar da palavra de Deus. Então, você consegue tirar aplicações de textos que estavam sujeitos a um pano de fundo histórico social diferente do nosso, mas que o conceito moral, os conceitos que ali estão, eles podem ser extraídos e aplicados a nós hoje. Qual o objetivo do método indutivo? Em Esdras 7:10 está escrito assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos. Observem essas três palavras, esses três verbos que estão aqui em negrito e sublinhado: buscar, cumprir e ensinar. Tá? O buscar aqui, você pode observar que ele diz respeito ao aprender, ao entender. Então, partia do coração de Esdras o desejo de entender a palavra de Deus, a palavra do Senhor, a lei do Senhor. E para que ele queria entender? Em primeiro lugar, para cumprir. E em segundo, além da sua vida pessoal, sua vida devocional para com Deus, ele também desejava ensinar ao povo de Deus. Tá? Então, isso fica bem claro aqui quando o texto diz: e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então, nós não abordamos o texto de uma forma científica puramente, mas nós abordamos o texto levando em consideração que ele é a palavra de Deus. E o que se requer para o método indutivo? Disciplina. Em primeiro lugar, a disciplina, irmãos, ela pressupõe o desejo e a determinação. A reunião de desejo e determinação nos dá a disciplina necessária para seguir o método e chegar à conclusão, que é o estudo eficaz da Bíblia. Conselhos que eu tenho para dar para os irmãos. Primeiro, o domínio do método, irmãos, exige tempo e treino. Tá? Então, não imaginem que vocês vão aprender as ferramentas e de uma hora para outra já vão sair em apenas um exercício, já manejando bem as ferramentas que nós vamos aprender aqui. Tá? Isso leva tempo e leva treino. Então, você tem que, de fato, ter muita disciplina para assimilar o método e poder desenvolver. Tá? Então, hoje você pode levar uma semana para estudar um texto, talvez um texto apenas com um versículo, mas daqui a um tempo, na persistência na disciplina, pelo desejo do seu coração e a determinação, que gera a disciplina necessária para seguir o método, você, depois de um tempo, vai fazer isso em 1 hora, meia hora, tá? Com as ferramentas já introduzidas na sua mente e já fazendo parte do seu trabalho de investigação do texto. O método ele não é absoluto e também não é engessado. Tá? Você pode fazer suas próprias adaptações. Então, vamos supor que você é chamado para pregar no domingo à noite, só que o convite chega no domingo pela manhã. Então, você vai ter que correr contra o tempo. Aí você soma isso, o fato de que a pessoa que lhe convidou lhe deu um texto e um tema. Então, em meio a isso, você pode, mesmo não fazendo todos os passos, ainda assim
conseguir expor o texto de forma legítima, tá? Dizendo apenas o que o texto está dizendo, mas isso aí você vai adquirir, esse manejo você vai adquirir com a experiência, com o tempo, tá? E quais os tipos de método indutivo? Nós temos o método indutivo, que é o estudo sintético. Tá? No estudo sintético, este método ele examina o livro em sua inteireza. Então você pega, por exemplo, eu vou estudar a carta de Paulo aos Romanos. Então você pega a carta e você vai estudar o que é tratado em toda a carta, na carta como um todo. Tá? Então você não vai se prender a um único texto, mas você vai fazer um estudo apurado de todo o contexto, de tudo que a carta trata. Então é um método sintético, ele é mais amplo. Então o campo de estudo aqui é o livro em que você escolheu, tá? Então você vai se ater ao livro. Nós temos também o estudo analítico. No estudo analítico, nós vamos estudar os detalhes para chegar a uma conclusão. Procurar determinar exatamente o que diz certo texto. O campo de estudo é o que? É uma única passagem. Então você pega um parágrafo predicante, ou você pegou um versículo específico, e você vai examinar o que esse trecho em específico está transmitindo. Tá? Então ele é diferente do sintético, porque o sintético é mais amplo. O analítico ele é mais conciso. Tá? Então ele é mais direto a um texto. Uma parte de um texto somente. E para finalizar, existe também o estudo tópico. Então o estudo tópico ele estuda o que a Bíblia diz sobre determinado assunto, ou até o que é dito sobre esse assunto em algumas partes da Bíblia, ou até no só livro. Exemplos, você pode estudar o que a Bíblia diz sobre o dinheiro, ou você pode estudar o que o livro de Provérbios diz sobre a criação de filhos, etc. O campo de estudo é um determinado assunto. Então, ele não é dedutivo, irmãos, apesar de ser tópico. Você não vai levar para o texto aquilo que você pretende que ele fale. Mas, por exemplo, você tem um assunto tal para falar, aí quer estudar, e você quer saber o que a Escritura fala desse texto. Você não está arrumando texto para justificar uma proposição que você criou, uma afirmativa que você fez, mas você está com base em um tema, entendendo o que a Escritura fala em vários textos sobre aquele determinado assunto, tá? Então nós vamos ficar por aqui e finalizar essa aula. Façam os exercícios, leiam, se possível, mais de uma vez o material didático, né, que está disponível. Assistam o vídeo mais de uma vez também, para que esses passos, essas informações fiquem bem fixadas na sua memória. Então fiquem na paz e até a próxima aula.